Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes e significativas de todos os tempos. O primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Fiquem comigo, porque esta não é apenas uma história sobre um milagre, mas uma lição profunda sobre fé, provisão e a natureza divina de Cristo. Imaginem a cena. Estamos em Caná da Galileia, uma cidade pequena, uma comunidade unida. Um casamento está a acontecer. E na cultura daquela época, um casamento não era um evento de um dia, mas uma celebração que podia durar até uma semana. Era o evento social do ano. A alegria era contagiante, a música enchia o ar, a comida era abundante e, claro, o vinho fluía livremente. O vinho era mais do que uma simples bebida. Era um símbolo de alegria, de hospitalidade e de bênção. Ficar sem vinho no meio de uma festa de casamento não era apenas um inconveniente. Era uma vergonha social enorme para os noivos e as suas famílias. Seria um desastre que mancharia a sua reputação para sempre. E foi exatamente isso que aconteceu. No auge da celebração, o impensável acontece. O vinho acaba. Podemos imaginar o pânico nos olhos do mestre-sala, os sussurros preocupados entre os servos. A festa estava em perigo, a alegria ameaçava transformar-se em humilhação. É neste momento de crise que Maria, a mãe de Jesus, entra em cena. Ela percebe o problema e, com uma confiança inabalável, vai até o seu filho e diz simplesmente: "Eles não têm mais vinho." Reparem na simplicidade e na profundidade desta frase. Maria não sugere uma solução. Ela não pede a Jesus para ir comprar mais vinho ou para arranjar uma desculpa. Ela apenas apresenta o problema a ele. Isto ensina-nos algo poderoso sobre a oração. Muitas vezes, complicamos as nossas preces, tentando dizer a Deus como Ele deve resolver os nossos problemas. Maria mostra-nos um caminho diferente, simplesmente apresentar a nossa necessidade a Jesus, com fé de que Ele sabe o que fazer. A resposta inicial de Jesus a Maria pode parecer um pouco estranha à primeira vista. Ele diz: "Mulher, que tenho eu a ver contigo? A minha hora ainda não chegou." Esta não é uma resposta rude, como pode parecer na nossa tradução. A palavra mulher era uma forma respeitosa de se dirigir a alguém. O que Jesus está a dizer é que o tempo do seu ministério público, o tempo de revelar plenamente a sua glória, ainda não tinha chegado segundo o plano divino. Ele operava segundo um cronograma celestial, não por pressão humana, nem mesmo da sua própria mãe. No entanto, a reação de Maria é extraordinária e cheia de fé. Em vez de discutir ou ficar desapontada, ela vira-se para os servos e dá-lhes uma instrução que ecoa através dos séculos. Fazei tudo o que ele vos disser. Que lição incrível de obediência e confiança. Maria não sabia como Jesus resolveria o problema, mas ela sabia quem ele era. Ela confiava plenamente no seu poder e na sua bondade. A sua fé abriu a porta para o milagre acontecer. Ela entendeu que a hora de Jesus, embora não tivesse chegado por completo, poderia ser antecipada por um ato de fé. Perto dali, havia 6 grandes talhas de pedra, usadas para os rituais de purificação dos judeus. Cada uma delas podia conter entre 80 a 120 litros de água. Eram enormes. Jesus, então, dá uma ordem simples aos servos: enchei as talhas de água. E o texto diz que eles as encheram até a borda. Eles não questionaram, não hesitaram, obedeceram completamente, enchendo os recipientes até ao limite. A sua obediência foi total. Eles não encheram até metade, não fizeram o mínimo. Eles fizeram exatamente o que Jesus mandou, com diligência. Aqui vemos outro princípio fundamental, a nossa participação no milagre. Deus podia ter feito o vinho aparecer do nada, mas ele escolheu envolver as pessoas.
Ele pediu-lhes para fazerem algo que estava ao seu alcance: buscar água e encher as talhas. Muitas vezes, esperamos que Deus faça tudo por nós, mas Ele convida-nos a participar no processo. Ele pede a nossa obediência naquilo que é simples e possível para nós, e Ele encarrega-se do impossível. A nossa parte é a obediência, a parte dele é o milagre. Depois de as talhas estarem cheias de água, Jesus dá a segunda ordem: agora tirai um pouco e levai ao mestre-sala. Imaginem ser um daqueles servos. Vocês sabiam perfeitamente que tinham acabado de encher aquelas talhas com água. Levar um copo de água ao responsável pela festa e dizer que era vinho era arriscar o emprego, era arriscar a humilhação pública. Exigia uma fé imensa para obedecer a esta segunda ordem. Mas eles obedeceram. E no trajeto entre a talha e o mestre-sala, algures nesse caminho, o milagre acontece. A água transforma-se em vinho. O mestre-sala prova a bebida sem saber de onde veio e fica absolutamente espantado. Ele chama o noivo e diz-lhe: todos servem primeiro o bom vinho, e depois de os convidados terem bebido bastante, servem o vinho inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Isto revela algo maravilhoso sobre a natureza de Deus. Quando Jesus intervém, Ele não faz apenas o suficiente para resolver o problema. Ele faz mais do que o esperado. Ele não transformou a água num vinho qualquer, mediano. Ele criou o melhor vinho, um vinho de qualidade superior, que surpreendeu o especialista. A provisão de Deus não é apenas adequada, é abundante e excelente. Ele transforma as nossas situações de falta, não em algo apenas suportável, mas em algo glorioso. Ele pega na nossa água, as nossas vidas simples, os nossos problemas, e transforma-a no melhor vinho, cheio de alegria e de propósito. O apóstolo João, que narra esta história, termina o relato com uma nota crucial. Jesus fez este primeiro dos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Este não foi um truque de magia para salvar uma festa, foi um sinal. Um sinal aponta para algo maior. Este milagre apontava para quem Jesus realmente era: o Filho de Deus, o Messias, aquele que tem poder sobre a própria criação. Ele não apenas controla a natureza, mas transforma o comum em extraordinário. Este milagre marcou o início do ministério de Jesus e teve um propósito claro: revelar a sua glória. A glória de Deus manifestada em carne e osso. E o resultado? Os seus discípulos, que até então o seguiam talvez por curiosidade ou admiração, passaram a ter uma fé genuína e profunda. Eles viram o poder dele em primeira mão e a sua crença foi solidificada. Então, o que podemos aprender com esta história hoje nas nossas vidas? Primeiro, a importância de levar os nossos problemas a Jesus, por maiores ou menores que sejam. Como Maria, podemos simplesmente dizer: Senhor, o vinho acabou na minha vida. Seja a alegria, a esperança, as finanças ou a saúde. Segundo, a lição da obediência. Estamos dispostos a fazer tudo o que Ele nos disser, mesmo que não faça sentido para nós? Estamos dispostos a encher as talhas de água, a fazer a nossa parte com fé, mesmo sem ver o resultado final? E, por fim, a esperança na transformação. Esta história garante-nos que Jesus é especialista em transformar situações. Ele pode pegar nos momentos de vergonha e falta e transformá-los em momentos de honra e abundância. E Ele sempre guarda o melhor para o final. Se sente que a tua vida é como água, sem sabor e sem cor, confia que Ele pode transformá-la no melhor vinho, cheio de alegria, propósito e sabor. O primeiro milagre de Jesus não foi uma cura espetacular ou a ressurreição de um morto, mas algo que aconteceu no contexto de uma celebração humana comum. Isso mostra que Deus se importa com todos os aspectos da nossa vida, desde os mais sagrados até os mais cotidianos.
Ele é o Deus das festas de casamento e das nossas lutas diárias. Espero que esta reflexão tenha abençoado o vosso dia. Esta história é um convite constante à fé, à obediência e à esperança no poder transformador de Jesus Cristo. Muito obrigado por assistirem até ao fim. Se gostaram deste vídeo e querem continuar a explorar estas histórias incríveis, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar com alguém que precise de ouvir esta mensagem. E, claro, subscrever o canal para não perderem os próximos conteúdos. Fiquem com Deus e até a próxima.